Olá, amigas do Despertando Mulheres. Hoje é com alegria que eu estou aqui recebendo a Thaís Clemes, que é Master Coach, é analista de perfil comportamental e também personal banker, que eu estou apaixonada por essa nova profissão aí do mercado, né? E nós estamos aqui, então, no estúdio, no Shopping Total, o estúdio de vidro do Power Stream. Estamos aqui toda segunda-feira, às 20 horas, com o programa Despertando Mulheres. Te inscreve lá no canal do Power Stream e também me segue pelo o meu Instagram, @andreia.fioravante, e pelo meu Face também, Andreia Fioravante, Despertando Mulheres. Este programa que é para te fortalecer, mulher. O programa Despertando Mulheres é para te levar informação, para te levar orientação, para te levar conteúdo, para que você possa ser uma mulher informada e viver com plenitude. O nosso programa tem a coordenação de Andréia de Vargas, coordenação geral de Fabiano Brasil, apoio de Shopping Total, presente a todo momento, também de Móveis do Bem, móveis para a vida toda. Siga lá, @Móveis do Bem. Nós estamos no mês de julho com a Jornada das Emoções. Falamos na semana passada sobre relacionamentos tóxicos e hoje vamos falar sobre vícios emocionais. E eu já começo te perguntando, minha amiga, meu amigo que já está na audiência, você é uma viciada? Você é um viciado emocional? Thaís, tua saudação e também já dá uma pincelada sobre o que vamos falar hoje à noite. Boa noite a todos, né? A todos e a todas, né? O vício emocional, né, é algo que, no primeiro momento, eu vejo assim, a gente tem uma certa dificuldade de entender que nós temos os vícios, né? Eu acredito que o relacionamento tóxico, ele nada mais é do que o teu alimento do teu vício. Uhum. É difícil. Verdade. É difícil muitas vezes de nós, né, seres humanos, e poder olhar que se eu estou num relacionamento tóxico é porque eu estou tomando do meu vício. Também. Já que eu sou 100% responsável por tudo que me acontece, inclusive os meus relacionamentos. É forte, hein, meninas? E vamos ver quem já está na audiência, porque eu quero, minhas amigas, que vocês possam estar compartilhando o link. Nós estamos no YouTube, pelo canal do Power Streaming, estamos também no Instagram e estamos no Facebook. E também no meu Facebook. Você pode estar assistindo, compartilhando o link e também mandando aviãozinho lá no Instagram. Você pode mandar para 10 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas, quantas você entender que deve enviar, porque nós vamos estar falando, então, de vícios emocionais. Nós já estamos aqui, né, com a Beta na audiência, com a Cirlei Martins também aqui pelo Facebook.
Compartilhe o link, minhas amigas, para que nós venhamos estar atingindo mais e mais mulheres e venhamos estar ajudando mulheres e famílias. Bem, é muito importante, né? O que tu falou, né? Ajudando mulheres e famílias, porque o vício emocional, ele destrói, como um relacionamento tóxico, ele destrói vidas e famílias. Vidas e famílias, destrói o casamento, o relacionamento com filhos. E o vício emocional também, ele tem esse poder de destruir os relacionamentos, né? Porque muitas vezes eu tenho um certo vício e eu acabo colocando a culpa na outra pessoa, por ele estar me fazendo algo. Mas ele está me fazendo algo que eu atraí de alguma forma. Interessante isso, né, Thaís? Que eu atraí de alguma forma. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas olha só, o que é vício emocional? Nós sabemos o que é vício químico, né, Thaís? Isso. Vício do cigarro, vício da bebida de álcool, vício de drogas ilícitas, né? Maconha, cocaína, heroína, a pedra, né? O crack. Nós sabemos que existem esses vícios. Viciado em comida também, né? Mas temos os vícios químicos e muitos desses vícios ilícitos que prejudicam a nossa saúde. Contudo, nós temos vícios de drogas que não são ilícitas. Por exemplo, medicamento, né? Tem pessoa viciada num medicamento. Qual medicamento? Para dormir. Sim. Se a pessoa não toma o remédio para dormir, a pessoa não dorme. É um vício químico lícito. Mas nós temos a categoria dos vícios emocionais. Thaís, o que são vícios emocionais? Os vícios emocionais, né? Nós começamos a senti-los desde o ventre da nossa mãe. É forte, né? Então, assim, eu dentro do ventre da minha mãe, eu vou tendo já sensações. Sensações. O bebê, ele já vai sentindo a rejeição, o abandono, ele vai tendo aqueles vícios. Sentindo a rejeição. Dá um exemplo aí de uma criança, né, já ainda no útero da sua mãe, sentindo a rejeição e depois ele vai ser viciado em ser rejeitado, né? Dá um exemplo, Thaís. Por exemplo, uma gravidez que não foi planejada, indesejada. Indesejada. Entendeu? E às vezes, né, a mãe engravidou, não tinha aquele desejo e ela passa todos os meses, tipo... Rejeitando negando. Falando palavras duras, né? Tipo, porque muitas vezes a pessoa que engravidou, ela abandonou ela, largou ela, e ela fica ali ofendendo aquela pessoa, né? Maldizendo ela, e aquilo a criança ela vai sentindo. Então, quando ela nasce, existe dois momentos. Ou quando ela nasce, ela muda, tem a oportunidade de mudar aquele sentimento de rejeição, ou ele é cada vez mais reforçado na vida dela. Né? E uma mãe que engravida de uma menina e queria um menino e passou a gravidez, nós sabemos que hoje, né? Hoje, nos últimos anos, nós temos a ecografia. Mas há anos atrás, não se sabia o sexo da criança. E até tinha um ditado antigamente, que de barriga de mulher e cabeça de juiz não se saberia o que iria sair, né? Hoje a gente pode dizer que de cabeça de juiz ainda não sabemos 100% o que vai sair, né? Mas de barriga de mulher nós sabemos porque temos a ecografia. Mas temos pessoas que passaram por rejeição ainda no útero da sua mãe, que não existia essa inovação, não existia a tecnologia, e a mãe ficava ali tratando, né, o bebê como meu filho e nasce minha filha. Faz um enxoval azul e nasce uma menina, e isso tudo vai refletindo na rejeição, na negação. Isso vai refletindo, porque na não aceitação, principalmente, né? Então, isso é tão tremendo, né? Que eu vou falar algo meu, né? Eu gosto muito de falar das minhas vivências e do que eu fui descobrindo dos meus vícios emocionais, né? Então, eu tinha um vício emocional de rejeição. Então, esse vício de ser rejeitada era um vício de eu nunca me sentir aceita, né? De ter uma autoestima baixa, de nunca ser boa o suficiente, entendeu? Sempre precisava fazer mais e mais e mais para os outros. Para agradar. Para ser aceita e deixar de ser rejeitada. Isso. Então, assim, eu tinha um vício que
eu não tive a figura paterna presente, né? Como eu gostaria. Eu tive, mas não era como eu gostaria. Porque eu sempre digo assim, né? Uma coisa é nós olharmos para o nosso passado com uma visão de adulto. Outra coisa é nós olhar para aquela situação que nós vivemos com o sentimento de uma criança. Como aquela criança se sentiria daquela forma? Até porque, né, Thaís, algo que a gente fala, e tu como coach, eu também, com essa formação, é que nem tu diz, hoje, com a maturidade, como adulta, a gente entende de uma forma. Mesmo. Mas quando criança, e a nossa criança interior, o que ela imaginava, né? Quando tu deixa o filho numa creche, tu deixa a filha em casa com a babá e sai para trabalhar. A criança não entende que tu saísse para trabalhar, que aquilo ali é normal. Ela entende que ela foi o quê? Abandonada, rejeitada. E o quanto precisa um pai, uma mãe, o cuidador de uma criança, o quanto ela precisa saber comunicar o porquê que essa criança está sendo deixada na creche, em casa com a babá, na escola, o quanto a gente precisa saber comunicar. E eu falava um tempo atrás, assim, quando a gente disse para o filho, e eu falava, né? A gente parte, eu e tu, das nossas experiências. Das nossas experiências. Né? Eu preciso trabalhar. Eu estou indo trabalhar para te sustentar, para te dar os brinquedos, para te dar o inglês, a mãe precisa ir trabalhar. E daí a criança não quer, se gruda na gente, não quer, né? E depois cresce. Tá marmanjo grande e diz o quê? Mãe, eu não queria inglês, eu não queria isso, eu não queria aquilo, eu só queria que tu ficasse em casa comigo. Né? E o quanto, quem sabe, nós não estamos com esta fala inadequada, colocando um sentimento dentro da criança de que o trabalho é ruim. Porque o que a criança pensa, amigas? A mãe me abandona para ir trabalhar. O trabalho é ruim porque tira a mãe de mim. Como isso é forte, né, Thaís? Demais, demais. Então, voltando ali para a rejeição, né? Então, assim, daí eu cresci me sentindo rejeitada. E os meus relacionamentos amorosos, eles sempre foram com homens que eram difíceis. E eu vou até contar uma coisa. Eu tinha um vício de revelações aí, ó, revelações ao vivo. Eu tinha um vício que eu falava, eu amo homem difícil de agenda lotada. Olha que absurdo. Olha a crença. Tu fortalecia cada vez mais a tua crença. Homem difícil com agenda lotada, ou seja, uma pessoa que não tem tempo para ti. Gente, que forte. Forte, né? E as crenças acontecem. É isso. Então, era aquilo que eu sempre falava. Então, tanto que eu casei com 35 anos, né? Eu já casei tardia. E o único homem que foi 100% disponível para mim, quem foi? Meu ex-marido. Só que a minha crença era tão grande que ele ficou indisponível. Porque era algo que... As crenças são autorrealizáveis. As crenças são. Então, aquilo que eu penso, sinto... Vai se realizar. Comunico. Pensei, senti, comuniquei, aconteceu. E Thaís, então vamos lá, para que as nossas amigas que estão na audiência, nossos amigos, né? Ana Célia, que está na audiência, Tássia, Adriana Fraga, um beijo para vocês. Também na nossa audiência lá do Instagram, a Paula Zavarese, né? Também a Milena. Também lá no YouTube, a nossa audiência, você que nos acompanha, deixa eu ir aqui dando um oi para você que já está na audiência e vai compartilhando o link. Doutor Giovanni, a Eunice Viana, um beijo, que estão pelo YouTube nos acompanhando também. Então, o vício emocional é um sentimento que eu adquiri desde negativo, né? Esse sentimento negativo me faz ter uma ação, uma atitude também negativa e que eu posso ter adquirido desde o ventre, como posso vir a adquirir na minha fase na tua fase infantil, de 0 a 12 anos, né? Isso é um vício emocional. Um exemplo de vício emocional que tu citasse agora, trazendo a tua experiência, é a rejeição, o abandono e a crença que isso gerou em ti de tu buscar nos teus relacionamentos homens difíceis com a agenda lotada. Ou seja, tu te sentia rejeitada, então tu precisava de um homem no qual te fizesse te sentir rejeitada. Por quê? Porque eu precisava beber daquele vício. Porque era o sentimento que eu conhecia. Eu conheço aquele tipo de sentimento, né? Então, assim... tu te acostumou com aquele sentimento. Eu achava que tá tudo bem, é assim mesmo. Eu sentia aquela angústia, aquela ansiedade por não ser correspondida.
E como diz o Paulo Vieira, né? O vício emocional ele é como o vício da cocaína. Por quê? Porque o teu organismo precisa. Tu vai sentir... o teu organismo precisa sentir aquele hormônio que vai ser gerado a partir da tua emoção. Né? Então, se tu tens assim um sentimento que tu precisa, né, te sentir rejeitado, enfim, tu vai gerar um tipo de hormônio. Se tu não gerar, tu vai buscar, porque tu precisa, como tu disse, beber daquele vício. Então, às vezes tu pode ter situações na tua vida, por exemplo, que elas são recorrentes. Acontece algo, tu te sente de um jeito. Daí aquilo passou. Daqui a pouquinho, passou um tempinho, tu vai sentir de novo aquela emoção. Porque é um vício recorrente, tu não consegue entender por que é tão repetitivo. E é o natural, né, Thaís? Porque natural. A gente fala que o alcoólatra, tu diz para ele, tu é um viciado. Ele diz, não sou, eu paro quando eu quero. Não para. Mas não para, ele já se acostumou com aquilo. É um vício químico, um vício também emocional. E, por exemplo, pessoas viciadas em problemas, elas precisam criar uma situação conflituosa, elas precisam viver com problemas. Por quê? Porque o problema vai gerar o hormônio chamado cortisol. Ou seja, o organismo precisa do cortisol. E o organismo sabe que para ter o cortisol, aquela pessoa precisa criar um problema, porque ela, no meio daquele problema que ela criou, porque se está tudo na paz, ela precisa criar um problema. Que nem tu falasse, né? Qual foi a única pessoa que eu tive disponível? Meu ex-marido. Mas tanto tu precisar beber do teu vício... Aconteceu que... né? E tu gerou aquela crença. Então, olha só, amigas, como é importante esse tema, e eu e a Thaís estamos hoje debatendo, eu e ela aqui, para você ficar mais informada sobre esse tema. Pessoas que são viciadas em problema. Diz aí para mim, coloca aí nos comentários do Face, do YouTube, do Instagram. Você conhece alguém que é viciado em problemas? Mas às vezes o viciado em problema, né, ele quer de alguma forma se autoafirmar. Que eu resolvo, eu sou bom, deixa comigo que eu resolvo. Sabe aquela coisa assim? De ser Salvador, daí vem aquele que é o Salvador. Daí vem outras coisas, né? Porque eu busco aquilo para poder mostrar o quanto eu sou capaz, porque de alguma forma eu quero ser o quê? Vista, reconhecida. Também, daí já entra na rejeição. Também né? Tu traz aí muito da rejeição, porque algo assim, né, Thaís, que experiência minha aí compartilhando com você, porque esse espaço aqui, mulher, é para te ajudar, para você se identificar com o que é falado e poder melhorar e buscar por ajuda, né? Eu e a Thaís vivemos experiências de realizar os cursos de coaching juntas, então nós nos conhecemos bastante, né? E conhecemos as dores da outra que passou e que nós tratamos junto ao coaching integral sistêmico, né? E quanto, às vezes, eu, Andréia, precisava falar muito e falar alto. Falar muito, ok, é da minha natureza de origem italiana e do meu perfil influente, meu e teu, né? E de origem italiana, então, fala alto, fala bastante. Mas tinha um excesso. Tinha. E esse excesso é porque aquilo que tu estava falando agora, precisa ser vista, né? Reconhecida. Precisa ser reconhecida. No meu caso, eu precisava ser vista e ouvida. Por quê? Porque eu passei um período da minha infância, dos 6 anos em diante, em que era assim, fica quietinha, não fala, não faz barulho, fica quietinha, tu vai acordar teu irmão, fica quietinha. Numa sessão de coach com o meu coach Ney, virou essa chave, né? Porque eu me vi, eu simplesmente apaguei as memórias de infância, né? Porque o que te traz dor, tu apaga. Foge, tu apaga. O te dá prazer, tu corre atrás. Né? Então, fica quietinha, fica no cantinho. Daí eu comecei a ver e descobri o porquê que eu comecei, depois de um gatilho, né, emocional, eu comecei a me vestir mais de preto, que hoje eu visto preto por opção. Porque eu quero, sei porque estou usando. Mas antes eu usava para me esconder. E por que eu precisava falar muito e falar alto? Porque eu precisava ser vista. Eu passei toda a minha infância sendo calada e mandada ficar no cantinho, né? Então, rejeição, abandono, o quanto isso gera situações da nossa vida, né, Thaís, que nos prejudicam e que nós estamos prejudicando outras pessoas, né? E, Thaís, me dá exemplos de vícios. Já falamos do vício, viciado em problemas, o viciado em ser abandonado, rejeitado, o que mais? Da rejeição, né? Por exemplo, o que tu falou assim, o vício da bebida, da droga, esse vício, a origem dele é um vício emocional, né?
também tem origem emocional. Porque a pessoa precisa suprir químico, algo, né? né? Ela precisa suprir uma carência. Né? Uma carência, e ela vai buscar ali. Às vezes, na droga, ele vai ser mais falante, ele vai ser mais extrovertido, ele vai ter mais coragem, né? Verdade. Entendeu? Então, ele vai fortalecer aquilo que está faltando nele. E algo para as mulheres, Thaís. Aquela mulher que é viciada em reclamar e murmurar. Ah, essa daí é brava, né? É a mulher goteira da Bíblia. Ela reclama, ela clama por aquilo, né? Ela reclama tanto que ela está clamando. Né? Quanto mais ela reclama, mais ela chama para si. Isso, e é uma coisa muito importante, né? Fala um pouquinho mais sobre isso para as nossas amigas ficarem atentas. Porque assim, o clamar, né? O clamar é tu clama. Então, quando tu reclama, tu tá fazendo 2 vezes. É que nem eu digo assim, né? Tipo, refinado, né? A comida refinada. Tu comeu 2 vezes o morto, né? Porque ele foi finado e refinado. Eu sempre brinco, né? Então, a reclamação tu tá clamando por algo ruim, né? Porque então eu sempre digo, não é às vezes o que as pessoas me fazem, é o que eu sinto com aquilo que a pessoa me faz. E isso é o mais importante de tudo. Tipo, a pessoa me fez algo, o que eu senti? Porque se eu tomar consciência do meu sentimento, da minha emoção quando me fizeram algo, eu vou conseguir identificar o meu vício emocional. Porque eu vou notar, opa. Vamos concluir mais alguns exemplos e vamos para identificar os vícios. Vício em ser traída, vício em reclamar e murmurar, vício em recomeçar. Eu tinha esse vício aí, de recomeçar. Né? Às vezes nós achamos o máximo, porque eu estou me incluindo junto, né? Porque eu faço, aconteço, então recomeça. Agora estou lá num vício de recomeçar a minha cozinha, não faz nem um ano que eu me mudei, eu tive que mexer nela de novo. Então, está lá, recomeçando a reforma, né? Então, assim, e esse recomeço é algo que é como se a gente pudesse falar assim, eu não mereço que isso realmente aconteça, porque quando começa a ficar bom, eu acho uma forma de recomeçar algo novamente, entendeu? É como se eu não merecesse viver daquilo. E às vezes, né, Andréia, muito da tua audiência são pessoas cristãs que acreditam em Deus. Então tem aquela coisa do não merecer, de não merecer. Eu não mereço. Eu não mereço a salvação, eu não mereço tal coisa, né? Então, isso às vezes acaba ficando... E daí já cai num tema que nós vamos tratar mais adiante, que é com relação às crenças de identidade, capacidade e merecimento, que nós vamos estar aqui com a Master Coach Sabrina Castro, tratando sobre as crenças aqui conosco, né? Thaís, então, a pessoa que reclama demais é um vício emocional, que murmura, a pessoa... Que busca por relacionamentos e situações, não só relacionamentos amorosos, né? A rejeição no trabalho, no meio social, com as amigas, ou seja, ela é viciada em ser rejeitada, né? E nós não percebemos, porque nós passamos por isso, estamos cuidando disso na nossa vida, né, Thaís? Mas a mulher não se percebe, o homem, mas aqui tratando direto com a nossa audiência feminina, a mulher não se percebe estar viciada em rejeitar, porque quem de nós vai querer sempre ser rejeitado? Ninguém, não vai. Não. Só que o vício, ele te embriaga e você não percebe que você está viciada em ser rejeitada e está buscando por relacionamentos, sejam amorosos, sociais, enfim, por lugares, né, Thaís? Relacionamentos, lugares, ambientes e situações onde você vai ser rejeitado. E se você não quebrar esse ciclo, essa situação, se você, né, nós vamos tratar em seguida disso, mas se você não se perceber, não tomar uma decisão, você vai continuar sendo rejeitado. Trocar, né? Vai trocar de amigo, tu vai trocar de relacionamento. De ambiente, de relacionamento. E tu vai continuar igual, porque, vamos por um exemplo, né? Minha mãe, meu pai foi embora, eu era criança. Tá? Daí minha mãe, eu cresci, não é o meu caso, né? Porque a minha mãe, ela não falava. Ela tinha um vício de aguentar quieta. Então, isso fez com que eu aguentasse muita coisa quieta e não falasse, porque eu aprendi a não falar. E outra coisa, Thaís, olha só como é forte, né? Que nós estamos trazendo muito essa questão da rejeição. E olha só, tem maridos que casaram com esposas que manipulam ele,
Isso. E o milho, enfim, por quê? Porque ele teve uma mãe manipuladora, correto? Isso. E nós temos também, às vezes, pais e mães, né, que passaram por uma rejeição materna ou paterna e quando adultos também rejeitam. Sim. Inconsciente, né? Também rejeitam, inconsciente. Né? E daí nós, haja vista assim, o número, e hoje a gente sabe que depois da pandemia, mais ainda, o número de divórcios aumentou drasticamente, né? E às vezes um homem, uma mulher, é mais fácil para ele separar, divorciar e deixar a família e o filho, a filha, por quê? Porque ele passou por aquilo ali, ele já sofreu aquilo ali, então para ele é fácil. Enfrentar não é fácil. É difícil tu olhar para a situação e tu enfrentar aquilo. Tu sabe? Porque depende de ti. Então, se eu sou 100% responsável... Mas até cair a ficha. Até cair a ficha. Porque, né, o livro Poder da Autorresponsabilidade, eu digo que dói até hoje. Quando eu mudo, tudo muda. Então, a mudança começa em mim. Então, né, eu mudo de atitude e eu te digo que eu vivo isso dentro da minha casa todos os dias, né? Quando eu mudo, tudo muda em volta. Mas até tu ter essa consciência que eu preciso mudar, eu fico só olhando, porque tu disse para a mulher que foi rejeitada pelo pai na adolescência, na infância, que foi rejeitada pelo marido, diz para essa mulher que ela é autorresponsável. Não tem como, né? Não tem como tu dizer isso, né? Então, não tem como. E por isso, amigas, que é importante você prestar atenção bem no programa de hoje, porque muitas coisas talvez estejam acontecendo na sua vida e você não sabe o porquê. A mulher de dedo podre. Olha a mulher de dedo podre, que a gente fala, nossa, aquela mulher tem dedo podre. Isso homem. Mesmo, dedo podre para escolher homem, verdade. O cara até é bom. Quando ela conhece, meu Deus, ele é maravilhoso, é o deus grego, aquilo que ela sempre sonhou. Mas daqui um pouquinho o relacionamento começa a ficar um pouco mais íntimo e ter mais conexão emocional. Pronto, quando vê, tá do mesmo jeito que era no passado. Porque são dois, são um suprindo a necessidade. E daí entra, fala nisso, Thaís, um alimentando o vício do outro. Isso, eu preciso de... Eu sou viciada porque tem alguém que me dá do vício, para eu beber. Eu preciso de um ator, né? Eu preciso de dois, nada é sozinho, né? Eu preciso de alguém que vai suprir aquilo e vice-versa. Eu também supro o outro. Sim. Entendeu? Ele vai ser suprido de alguma forma daquela minha dor. Tipo, como o nosso programa é voltado para você, minha amiga, nós vamos trazer exemplos do seu cotidiano, né? Então, a mulher que reclama muito pro marido algo. Assim, ela reclama pro marido e o marido ouve a reclamação, não resolve o problema. Por quê? Porque um está alimentando. Um se acostumou. Isso, que eu estava falando antes. Daí a menina cresceu com aquela mãe reclamando. Daí a mulher casa, ela às vezes casou com um homem que é um homem banana, né? Que ele viu uma mãe que era uma mãe forte e o pai aguentava. Ele vai procurar uma esposa, uma companheira. Às vezes acho que é diferente, né? Mas é tão triste que vai pegar igualzinha, né? Até a pessoa se dar conta que é igual, ela já tomou muito pau na vida, né? E daí a mulher reclama e ele, de alguma forma, fica ali ouvindo, não toma atitude. Por quê? Porque ele passou a vida vendo o relacionamento dos pais, onde a mãe era mais forte, onde a mãe reclamava, onde a mãe humilhava, e ele vai procurar uma companheira, uma esposa, que na maioria das vezes, né? Ele vai o quê? Repetir o padrão. Repetir padrão. Porque lembra que a gente aprendeu, né? Ou a gente repete, ou a gente repele. Eu não quero. Radicalmente. Mas se esse não querer, se ele tiver envolvido com a dor, eu vou repetir de novo aquilo. E Thaís, estamos falando de uma série de vícios emocionais para ver se você se encaixa nele, né? Eu vou falar um vício emocional. Vamos aproveitar que Armando Domingues não se encontra nos estúdios. Ele está num compromisso pessoal, nem vou dizer qual, né? Não, até vou dizer que está assistindo futebol, parece que tem jogo, por isso ele deixou de estar aqui comigo, ó, e o Beto está dando risada ali, ó. Mas tipo assim, ó, eu vou beber um pouquinho do meu vício, vou reclamar, vou beber um pouquinho do vício, né? Armando Domingues está assistindo futebol, está fora dos estúdios aqui do Povo Streaming. Mas, por exemplo, amiga, né?
Andréia Fioravante, que está viciada a reclamar de Armando Domingues na direção, porque ele briga com todo mundo da direção e ainda olha assim para os caras e olha para o carro. E eu digo, Armando, ele viu tudo, ele está vendo tudo. Teu vidro é escuro dele também, mas ele viu tudo. E eu acabei me viciando em reclamar dele na direção. E ele viciou o quê? Cada vez fazer mal. Em ouvir a minha reclamação. Olha só, para você entender. Ele dirige dessa forma para eu reclamar, porque ele precisa beber dessa reclamação. E eu reclamo porque eu preciso beber de reclamar. Você tem que dar a ordem. Né? Armando, não é assim que... Armando, cuidado! Armando, não ultrapassa. Gente, eu vou dizer para vocês que eu busco tratar isso diariamente e é um grande desafio. É um grande desafio. Mas como é que nós vamos eliminar esse vício? Quando eu que tomo consciência que isso é um vício, eu paro de reclamar. Porque se eu não der para ele de beber, ele não vai beber, vai ficar na abstinência e deu. O viciado, quando não consegue a droga, ele não vai se drogar. Então, ele vai entrar em abstinência. Só que eu sei que é um desafio. Thaís, outro vício também. Vício de mentir. Anotei alguns aqui. Viciado em se envolver em confusão, viciado em brigas, né? E tem gente que é viciada em briga, né? Porque tá sempre tem que brigar. Tem que brigar. Ele tem que brigar de algum jeito. Se ele não brigou aqui, ele vai brigar ali, porque uma pessoa viciada em adrenalina. Thaís, olha só, eu estava há uns dias atrás, uns meses atrás, perguntando por que o meu filho gosta de esportes radicais, porque ele pulou de asa delta, pulou de paraquedas, né? E eu quero e vou pular de asa delta no Rio de Janeiro. Já combinei com o filho, né? Uma aventura que eu quero viver, uma experiência que eu quero experimentar. Eu também quero. Vamos? Então vamos junto pro Rio de Janeiro, então. E vamos levar ele. Mas eu fiquei pensando, por que o Gugu gosta tanto desses esportes radicais, né? Mas o que acontece? Ele morando conosco, naquela adrenalina de sair agora e volta depois, e é reunião e é compromisso. Era muita adrenalina. Ele foi morar sozinho. Cadê o pai e a mãe para dar adrenalina? Era calmo. Daí o que ele começou a fazer? Buscar esportes. Então, olha só, se o seu filho, a sua filha está buscando por esportes radicais, reflita aí se não faz sentido isso que eu estou falando. Bom, vamos adiante. Thaís, vamos lá. Bom, para eu evitar esses vícios, eu preciso tomar consciência. Ok, fala um pouquinho. A tomada de consciência foi o que eu disse antes, né? É eu perceber quando algo me acontece, o que eu sinto. Claro que nem tudo na vida é vício, sim, né? Sim. Nem tudo não dá para, tipo assim, ali. Mas, assim, é principalmente quando algo me acontece que eu sinto uma dor. Por exemplo, eu estava ali me relacionando com uma pessoa. E eu comecei a perceber que ele, de alguma forma, começou a fazer o quê? Eu esperava que me desse o retorno, não me dava na hora. Falava que vinha, não vinha. Então, aquilo começava a eu sentir uma aflição, uma angústia dentro de mim. E eu comecei a perceber que eu estava de novo buscando algo que era para me sentir rejeitada. Então, essa rejeição, como que eu sentia? Eu sentia dor, aquela dor assim, no peito que parece que é rasgar. Tanto que no passado, uma vez, aqui a gente tem o timo, né? Às vezes tem pessoas que dói aqui, que o timo tá nas nossas emoções, né? Então, hoje eu aperto, não dói. Tinha épocas na minha vida que eu não podia nem passar a mão de tanta dor que eu sentia. Então, eu comecei a perceber que quando ele não me correspondia da forma que eu gostaria, que eu gostasse, né, que eu queria que ele me correspondesse, eu sentia uma dor, assim, uma dor de angústia. Era uma angústia, parece que meu coração não ia aguentar. Então, porque toda emoção, ela se aloja onde? Na nossa carne. Então, o meu vício, ele faz eu produzir um sentimento. Então, sentimento de angústia, de ansiedade, de vontade de comer, de raiva, de dormir, de tomar remédio, de sumir, entendeu? Então, eu preciso sempre perceber, alguém me fez algo. Estou sentindo essa dor, essa ansiedade, essa angústia. O que aconteceu para eu estar sem? O que aconteceu? Mapear no meu dia, na minha tarde, na minha manhã. O que aconteceu que está me trazendo esse sentimento de angústia, de ansiedade, de ciúmes, de raiva, de inveja? Minha mãe, por exemplo, ela tinha, né, algo que era assim, acontecia qualquer coisa emocional que acontecesse para minha mãe, o que acontecia?
a pressão subia. E subia, não é 15, era 18, 20. E eu dizia, mãe, o que aconteceu? O que aconteceu para a senhora hoje? Aconteceu algo? Claro, agora ela foi no médico e tal, não tinha acontecido nada. Então, se não aconteceu nada e a pressão continua, então vamos averiguar a saúde. Muitos casos, né, Thaís? Diabetes, entendeu? Outras doenças. O corpo fala. O corpo fala. Vamos estar tratando disso também aqui. Porque toda doença, ela começa no emocional. Toda doença. E quantas pessoas, né, Thaís, que às vezes estão assim, ó, com ansiedade, com angústia, dor no peito, dor de cabeça, enfim, vai no médico, não tem nada. Não tem nada. Né? É só emocional. É só emocional, minha amiga. Bom, vamos adiante. Então, tomar consciência, e esse tomar consciência é você parar e refletir, minha amiga, se você está murmurando, se você está criticando, se você está reclamando, se você está buscando por brigas, buscando por situações que te dão adrenalina, se você é uma pessoa que sempre recomeça, uma pessoa que é constantemente humilhada, rejeitada, ou seja, esses são sinais de vícios emocionais que você pode estar aí mantendo esses vícios e alimentando esses vícios por meio de pessoas que você se relaciona, por meio de ambientes que você frequenta, né? Sim. Por meio de situações que você se coloca, porque somos nós que nos colocamos nas situações. É um imã, né? Importante. Isso é um imã, atrai. Né? Eu entender que eu sou 100% responsável por tudo que me acontece. E como um vício de cigarro, de álcool, de droga, o vício emocional ele não é simplesmente, eu tomei consciência. Não. Muito bom essa frase. Ele é um processo, né? Que às vezes eu vou ter, eu vou cair, eu levanto, tomo consciência, continuo. Que vai chegar uma hora que ele vai ser, tu vai perceber ele muito rápido. Tomar consciência e tomar atitude. Tomar atitude, principalmente, né, André? Identificando o sentimento. Ser longânimo, né? Porque muitas vezes eu sempre digo, eu respeito você, jamais vou te ofender. Tu me faz algo, é muito difícil nós estourarmos com as pessoas. Porque a gente tem receio, respeito, medo. Mas em contrapartida, comigo, eu me agrido, eu me ofendo, eu me humilho, eu não tenho paciência comigo quando eu erro. Então, assim, se eu tenho um vício emocional e eu percebi, eu preciso tomar consciência e ser amoroso comigo. Não, tu caiu, tudo bem. Levanta, olha e continua. E vai chegar um momento que tu não vai mais cair do mesmo jeito. Aí tu vai descobrir outro, entendeu? Porque, sabe, tem uma parte da palavra de Deus que fala lá em Deuteronômio, que diz assim, que Deus, ele não poderia tirar todos os girgazeus, os ebedeus, tudo de uma vez só, porque o povo não suportaria. Né? Então, às vezes, a gente tem tantos vícios emocionais que não vai ser assim da noite para o dia. Não é. Eu vou, conforme eu vou caminhando, é um processo. Diz para um viciado químico a partir de hoje e não cuida dele, não trata dele, não é assim, né, Thaís? A gente precisa buscar ajuda, né? E buscar ajuda. Buscar ajuda, né, entendimento. Thaís? Buscar ajuda. Hoje, claro, hoje tem processo de coach, mas hoje a gente tem tantos livros. Eu acho que a pandemia, né, Andréia, ela nos auxiliou tanto nisso. O Instagram, olha só um programa desse, tantas outras ferramentas que a gente tem, que são gratuitas, muitas vezes, de ajuda, né? Bem isso. E Thaís, ok, identifiquei que eu tenho um vício emocional, tomei consciência de que eu tenho vício emocional, começo a mapear qual é o sentimento que vem quando eu pratico, ou seja, estou murmurando, qual é o sentimento que vem? É que se eu estou murmurando é porque algo me aconteceu. Então, se algo me aconteceu, isso, se algo me aconteceu, o que eu senti com aquilo? Mapear. Isso. E passo seguinte, como é que eu vou tratar essa situação para que eu possa eliminar esse vício? E daí eu quero que tu traga algo que eu acho bem importante e às vezes até mesmo nós coaches não damos tanta, ou o neurocientista não dá tanta importância, que o meu cérebro, ele corre para o prazer, mas ele foge da dor. Isso. Né? E a borrachinha, e até eu não trouxe a minha borrachinha. Não trouxe a minha borrachinha para mostrar. Fala um pouquinho para nós desse método aí. A borrachinha, ela é tudo que tu tem, né? Tudo, que como a gente foge da dor, a borrachinha, tu usa ali uma borrachinha de dinheiro, já usei muito.
Precisando usar. Muito borrachinha de dinheiro, né? Então acontecia algo que eu me identificava, eu pegava, soltava a borrachinha, né? Eu sentia dor, porque quando eu sinto a dor, meu cérebro quer correr daquilo, ele não quer mais que eu sinta. Ele associa, né? Ele associa a dor, então ele vai fazer com que eu vá parando. Isso é bom para vícios de cigarro. Ou seja, vamos imaginar que eu seja viciada em cigarro, que não sou porque eu tenho pavor de cigarro, mas sou viciada em cigarro. Estou fumando. Eu vou fumar. Vai fumar. E vou pegar a borrachinha de dinheiro, ó, paf. Doce, né? Comer muito doce. Tu tem que sentir uma dorzinha, mas não é para deixar teu braço roxo e eliminar com ele. Daqui a pouco deu vontade de fumar, dá outra tragada, dá uma tragada no cigarro, não deixa, né, de dar tragada no cigarro e taca a borrachinha. O que o meu cérebro, o que o seu cérebro vai passar a associar? Que fumar dá uma tragada dá dor. E daí você vai começar a eliminar, porque o cérebro associa. Por que você que é viciado em confusão, né? Viciado em problemas, seu cérebro quer cortisol, ele tá ali cedendo cortisol, que nem o... Que nem o corpo de alguém que está precisando lá da sua maconha, da sua cocaína, o corpo está precisando de cortisol. O que ele vai fazer para ter cortisol? Vai entrar num problema, vai criar uma situação conflituosa, vai se estressar. Então, o que acontece? Ele vai se estressar, vai se envolver no problema, vai ter um prazer ali porque o corpo produziu cortisol. Ok. Só que esse é o prazer. Bom, né? Às vezes não é um prazer bom, é algo ruim. Mas para ele é um prazer. O corpo vai estar saciado com aquele cortisol. Sim. Então ele vai correr para gerar problema inconscientemente para o seu organismo se alimentar daquele cortisol. O corpo está correndo, o cérebro está conduzindo ele para aquela situação conflituosa. Para quê? Para o corpinho ganhar o cortisol. Sim. A partir do momento que o cérebro entender que se eu me meter em confusão é uma dorzinho aqui no meu braço com aquela borrachinha, deu a dorzinha, ele vai dizer, não, peraí, problema não me dá prazer, me dá dor. O que eu vou começar a fazer? Fugir do problema. É para cigarro, é como tu estava falando, doce. Até sentimento, emoções, né? Tu sinta, assim, Ricardo Lemos uma vez contou, lembrei agora o nosso primeiro trainer, né, Febracis. O Ricardo Lemos disse que ele gostava muito de um doce, né, lá de Fortaleza, e o doce engordava e ele tinha um desafio com a balança. De Portugal lá, né? Tinha um desafio. Eu não lembro qual doce, como influente, já nem lembro qual doce, eu lembro da situação. E daí ele disse que comia muito aquele doce. Daí ele disse assim, botou a borrachinha de dinheiro no pulso. Para comer o doce? Comia o doce pão. O que aconteceu? Ele começou a ter enjoo. Via o doce, ouvia falar no doce, tinha enjoo. Porque cada vez que ele pensava no doce, no sabor do doce, o cérebro associava a dor, né? Que ele sentia com a borrachinha e fugia, dava enjoo. Mas isso da dor, né? Rapidinho, só fazendo um parênteses assim. A gente pode ver, por exemplo, crianças que foram abusadas quando criança. Né? Claro que você foi crianças que foram abusadas na infância. Elas esquecem. É tanta dor que, às vezes, só lá na fase adulta, tem pessoas que nunca vão lembrar daquilo, sabem que tem uma dor, não identificam o que é, mas não sabem não sabe do que ser, por que sentem aquilo. Um gatilho daqui a pouco, Thaís. Isso. Porque o cérebro fez o quê? Escondeu dela. Porque ele não quer que tu sinta a dor. Até porque o cérebro não entende, né, Thaís? Não. O que é real, o que está acontecendo agora, o que é uma foto, o que é uma lembrança. Entende. O cérebro associa tudo de maneira igual. Isso. Então, o que ele faz? Ele se defende, daquelas memórias, né? Olha como que é o nosso cérebro. Né? Eu vou falar algo muito particular, assim, né? Eu tinha uma ansiedade muito grande. Então, assim, eu tinha um vício de todas as vezes que eu ia dormir, eu sentia ansiedade. Assim, meu dia poderia ter sido maravilhoso, mas eu deitava na cama, meu coração, simplesmente meu coração à noite disparava. À noite. Só à noite. Só à noite eu sentia isso, quando eu ia dormir. E às vezes eu dormia orando, falando, Deus, por que eu sinto isso? Sentia medo. Eu sentia aquela adrenalina, aquele medo. Por quê? Porque o meu pai, ele foi alcoólatra quando eu era criança. Então a gente dormia, quando ele não estava em casa, a gente nunca sabia como é que ele ia chegar. Dormia sob tensão. Eu dormia sob tensão, então eu dormia angustiada, com aquela tensão. Gente, assim, que forte isso. Forte, né? Então, eu só depois dos processos de coach e tudo, que eu fui identificar com aquela angústia que eu sentia. E ainda hoje, mesmo sabendo, tem dias que eu sinto angústia.
De repente, algum gatilho durante o dia. Isso, alguma coisa que me deixa... Então, à noite, eu passo o dia muito bem, mas eu deitei na cama, aqui meu pé do coração, ele vai... E, Thaís, agora tu falando isso, eu passei por uma experiência semana passada, e agora tu falando, talvez eu entenda. Tu diz assim, mesmo o dia tranquilo, mesmo com todos os processos de coach, tu sendo master coach, enfim, ainda há noites que tu sente. E eu falando dos gatilhos, né? O quanto nós precisamos, amigas, vigiar aquilo que nós assistimos. Eu nunca vou cansar de falar o quanto nós precisamos vigiar o que nós assistimos, o que nós colocamos para dentro da nossa alma com os nossos olhos, o que nós colocamos para dentro da nossa mente, do nosso coração. O quanto nós precisamos vigiar o que ouvimos, que da mesma forma está entrando, né, para dentro da nossa alma, né? Aquilo que lemos e os lugares que frequentamos e as pessoas que convivemos. Porque, olha só, de repente, vamos usar o depoimento da Thaís, né? Tá tudo ok, o dia tranquilo, ela já sabe que essa ansiedade, esse medo que vem à noite é de algo lá da infância que ela passou, ela já superou. Sim. Mas o quanto algo que tu assistiu, uma história que tu ouviu, não disparou o gatilho. E lá no teu cérebro, né? As sinopses já não, né? Na tua mente não trouxeram as tuas memórias. Sabe que eu tive que fazer um tratamento para poder engravidar e eu não pude engravidar, né? Eu sou mãe de coração. E quando eu fui fazer o meu processo que fui fazer inseminação, várias coisas, que eu fui buscar uma medicina alternativa, que era a medicina chinesa. Eu fui proibida de assistir qualquer programa de TV que me deixasse ansiosa. E daí eu percebi que realmente, quando eu assistia algumas coisas, até novela que eu assistia, eu sentia meu coração palpitar. Então ela me proibiu tudo que te causar ansiedade. Tu não vai assistir filme de terror, tu não vai assistir filme de suspense, tu não vai assistir isso, tu não vai assistir isso, tu não vai... Por quê? Para não gerar aquela ansiedade. E nós precisamos, né, Thaís, sermos intencionais sempre nas nossas ações, para os nossos relacionamentos, para a nossa vida, sermos intencionais. E não interesseiros, né? Não interesseiros, mas intencionais, né? Suas amizades têm que ter um propósito, porque não é interesse de ser interesseiro, mas um interesse, uma intencionalidade de contribuir um com o outro. E de falando agregar. Nisso, estamos já no final do nosso programa, né? E eu quero falar rapidamente, porque Thaís... vem um programa e vem outro, eu não consigo falar da nossa confraria, né? A Confraria Despertando Mulheres. Agradecer a parceria do Poestream, a parceria do nosso diretor-geral aqui, Fabiano Brasil, parceria também do Jefferson daqui a São Motors, né? Da Ju. E agora, quarta-feira, né, Thaís, nós estaremos realizando mais um encontro da Confraria Despertando Mulheres, né? Esse programa Despertando Mulheres é fruto do braço social do meu Centro Despertar, da minha empresa, que é o braço social Despertando Mulheres, que como fruto, então, tem o programa Despertando Mulheres e a Casa da Mulher, que nós criamos em Barra do Ribeiro e estamos para implantar uma em Porto Alegre. E do programa, que tem uma veia muito forte de empreendedorismo feminino, nasceu a Confraria Despertando Mulheres. Agora temos esse encontro na quarta-feira. E nós temos 3 pilares na confraria, né? Quando algumas pessoas disseram, André, cria confraria, cria uma confraria. Eu digo, vou criar, mas eu sou cri-cri, não é para reunir só para fazer festa, né? Propósito, né? Intenção. Intenção. É uma confraria que ela tem intenção. Ela é com intencionalidade. As mulheres que convidamos, que vão, nós temos um interesse, mas é um interesse de contribuir, né? Crescer e contribuir, agregar e somar uma com a outra, onde o pilar principal é estar nos apoiando, nos fortalecendo na área emocional, que entra o espiritual, que entra o físico. Outro pilar que é o empreendedorismo, nos fortalecer no empreendedorismo. E como é que é esse fortalecimento nesses 2 pilares? Treinamentos, workshops, palestras, né? E terceiro pilar, gerar negócios. Nós, mulheres, precisamos gerar negócios entre nós. Cada dia mais ser unidas, né? E eu acho assim, poder olhar assim, porque normalmente a dor de uma é a dor da outra, né? E à medida que eu vou me curando, à medida que eu vou melhorando, aqueles que estão em volta de mim também reflete, né? Eu acho que a confraria ela é maravilhosa por isso, assim, cada uma poder estar lá, olhar a outra e de alguma forma a gente se identifica, né?
E nós vamos estar lá, nós mulheres, né? Gente, já estamos em 60 mulheres, né? Era para ser 30, só 30. Estamos com o dobro, né? E está sendo ótimo, né? E o propósito é esse, de fortalecer. Mas claro que nós temos no meio, temos show de música, agora vamos ter um show de mágica com o doutor Davi Medina, né? Que vai ser extraordinário. Tem as cumilanças também, né, Thaís? Tem que ter. Então, corpinho. É saúde física também, nada com excesso. Então, amigas, temos muitas amigas e amigos aqui, mas pelo nosso horário, eu não vou conseguir mandar beijo para todos vocês que estão no Instagram, no Face, no YouTube, mas sintam-se todos e todas abraçadas. É uma honra ter vocês aqui na audiência conosco. Thaís, uma honra ter te recebido aqui no programa. Nós vamos tratar de algo que a Thaís já mencionou, que são das crenças de identidade, capacidade e merecimento. Vamos tratar também do seguinte tema: o corpo fala, né? O meu corpo fala, o seu corpo também fala. A fisionomia, né? Fisionomia, postura, enfim, vamos tratar. Você sabe que o programa é para despertamento. Nós não vamos nunca conseguir exaurir um tema sequer aqui no programa, né? Não. Mas estamos à sua disposição. Esquecendo a luz, né? Tua saudação final. Agradeço, né, André, pela oportunidade. Assim, é sempre bom estar aqui, de alguma forma contribuir, né? A gente acaba não sendo especialista num assunto, mas a gente acaba sempre estudando, lendo. É um assunto que eu gosto muito, que eu me identifico, porque eu sei o quanto eu melhorei quando eu comecei a olhar realmente para aquelas dores que eu tinha, que eram muitas dores, né? E eu acho que é bem isso que tu falou. O programa ele é só para um despertar uma vontade de entender um pouco mais sobre algo, né? De se entender um pouco mais. Eu acho que o programa ele diz tudo isso, despertando. Muito bem. Então, minhas amigas, Despertando Mulheres, novamente na segunda-feira, às 20 horas, onde vamos continuar com a nossa jornada das emoções, a jornada emocional. E tem muita novidade. Eu quero perguntar para você, mulher, você já ouviu falar que os produtos femininos eles são mais taxados do que os produtos masculinos? Pois é. Eu estava falando com a doutora Rafaela na semana passada, procuradora do município de Porto Alegre, e ela me trazendo esse assunto, né? Pink Tax. Né? E isso, gente, isso me acendeu uma luz, como disse a Thaís, me trouxe um despertamento. E nós vamos estar em agosto recebendo também a doutora Rafaela aqui no programa. Thaís, muito obrigada, um prazer, né? Então, mais uma vez, Thaís, que é Master Coach, analista de perfil comportamental e personal banker. Você sabe o que é personal banker? Vamos trazer a Thaís para tratar desse assunto no futuro aí. Uma boa noite para você. Noite. Compartilhe o link aí, divulgue com seus amigos e amigas em especial. E até a próxima segunda. Deus te abençoe. Boa noite.